Hello, pessoas! Hoje o Yapoti vem trazer uma nova questão que é o poder do Atá. Depois de uma divulgação incrível das ideias do poder do agora, num livro que foi divulgado há muitos anos, temos agora uma nova atmosfera aqui a ser considerada, que é o poder do Atá. Quando eu tinha 15 anos, chegou às minhas mãos um poema do Alberto Caeiro, o guardador de rebanhos, que é um heterônimo de Fernando Pessoa, poeta português de primeiro calibre. E Silvinha, aos 15 anos, lendo aquele poema, eu fui como que sendo convidada pelo poema a esquecer-me de mim mesma, a soltar-me, a deixar-me ir, a esvaziar-me do meu jeito de pensar, de concluir, de interpretar, de achar coisas de um poema. Algo só falou: solta, esvazia e debruça-te sobre o que este ser caeiro quer te oferecer. A simplicidade. Pensar é estar doente dos olhos. Se Deus existe, se eu adoecesse eu pensaria nisso. Pelo momento ele se mostra para mim por meio de árvores e montes, e o luar, e as flores e o sol. E se ele quer que eu o veja assim, sendo flores e montes e árvores e luar e o sol, então eu o recebo assim, o vendo, o ouvindo e me abrindo para a maravilha que ele me traz. Estou adaptando livremente, né? A ideia é essa, com palavras um pouco diferentes. E aí foi uma experiência muito bonita, e sacando que era me esvaziar dos meus pensamentos e falar: é esse universo aqui que ele está me oferecendo, e me debruçar isso, né? Sobre isso. E isso foi algo que eu aprendi também na cultura Guarani Andeva, ou nos estudos que eu fiz com essa cultura, que eu aprendi na Jerokã, mais precisamente, a dança sagrada ao redor do fogo, que a gente é convidado a abrir bem os pés na terra, soltar as articulações para deixar a energia fluir da terra e subir, respirar o aqui e agora e pulsar com a grande mãe, pulsar com a terra. E curvar levemente as costas e abrir o coração para aquela realidade ali. Tipo, é isso que temos. Eu estou aqui disponível para o que é. Então foram aprendizados corporais e de feeling, de receptividade, que me serviram para algo que eu aprendi também com a psicologia e que nos serve para diálogos humanos, em especial situações terapêuticas. E eu sinto que urge, percebo, intuo, todos os meus níveis de atuação psíquica vem que é necessário a gente falar sobre isso, sobre estar mais disponível para o que se apresenta quando alguém está compartilhando a sua realidade conosco. Vou ser mais específica. Então, gente, eu gostaria de convidar a trazermos esta reflexão sobre o Atá, essa disponibilidade para os diálogos humanos, em especial terapêuticos. Então, assim, quando uma pessoa ela vem te trazer algo, talvez ela precise desabafar. E quando ela quer desabafar, a gente pode simplesmente receber aquilo amorosamente. A pessoa precisa desabafar, eu estou aqui para escutá-la.
E pode ser que a pessoa esteja precisando de ajuda para algum conflito que ela esteja vivendo. Então, o que eu entendo que a gente não deve fazer? A pessoa começa a falar, pois é que eu estou com dificuldades, que eu acordo cansado, desanimado. O que seria o anti-Alberto Caeiro, anti-Atá? Que bobagem, a vida é linda. Você precisa só encarar a vida de frente. Você já está lançando suas ideias em cima da pessoa, right? Ou, eu estou confusa porque não sei se eu ainda amo aquela pessoa, ou se a gente se ama, mas não está mais dando certo. Não, vocês têm que esquecer isso, bola para frente. De novo você está lançando suas ideias. Ou o pior de tudo, a pessoa fala, tô arrebentada, tô doída, tô machucada, meu coração tá em cacos. Tá se fazendo de vítima. Um dia eu vou falar só sobre esse assunto aqui. A covardia de dizer que alguém está se fazendo de vítima. Poucos casos isso realmente acontece, a pessoa se faz de vítima, mas em muitos ela está sangrando e não tem o reconhecimento dos outros, o que faz doer ainda mais. Casos de depressão também. Mas agora vamos voltar para a coluna vertebral deste vídeo, que é, quando uma pessoa te procura como terapeuta, ou até um amigo está precisando conversar com você, a pessoa que vem procurar ajuda, é bem possível, é muito possível, que ela já tenha pensado muito naquilo, já tenha tentado várias coisas, já tenha imaginado, já tenha sofrido, já tenha pensado, já tenha várias coisas. E chegou num lugar onde ela não está conseguindo avançar. Enquanto você não chegar nesse lugar, junto com a pessoa, você não pode ajudá-la. É quando chega ali e dá a mão para ela, tipo, é aqui que você tá. Dali você pode descobrir junto com ela como é que caminha, qual é o próximo passo, como entender, como decidir, como o que quer que seja, mas não antes disso. Então, esse processo de se debruçar sobre o universo que a pessoa tem para nos trazer, caso você queira realmente ajudá-la. Não estou falando de clarividentes que vem algo rapidamente, ou de uma pessoa que vai ler um mapa astrológico, um calendário maia, que daí já traz informações ali de um âmbito e tal, né? Mas quando é um processo terapêutico, no sentido de um diálogo, é importante o poder do você está sentindo isso? E em vez de eu lançar um pensamento, em vez de eu lançar uma ideia, uma conclusão, uma interpretação, uma crítica, é mesmo empatia, gente. É isso que você sente. Eu tô puto da cara com um monte de coisa, eu não aguento mais esse ser humano. Blá, blá, blá. O que é o oposto do que bobagem isso, todo mundo sofre nessa vida. O que é o eu tô de saco cheio do ser humano, tudo isso aqui, eu só me ferro. Não tá sofrendo. Sabe? Com o coração, não é só aqui. Aqui você, assim, se o mental começa a julgar muito, você fala, ei, mental, entra no astral do para de pirar, né? Mas é aqui no coração. Conta mais. E o que você já fez para resolver isso? Aí eu posso pensar, será que ele está estagnado? Em vez de dizer, você está estagnado? Eu vou dizer, você se sente estagnado? Por quê? O poder do ele considera que cada pessoa tem a sua inteligência íntima. Que cada pessoa tem seu eu superior, seu eu maior, suas conexões inconscientes mais poderosas. E a gente se debruça sobre ela também. Eu confio que o outro é capaz de, enquanto vai falando e sendo escutado e recebendo perguntas, ele vai circulando o estado de confusão e vai acessando o que é verdadeiro. E eu vou ajudando. Você tá assim. E tararará. E a pessoa, e tararará. E nananã.
Ó, essa dança é uma dança, gente. É uma dança. Debruça-te, como os índios, abre o coração, põe os pés no chão no aqui e agora, abre o coração e contempla a realidade da pessoa. Não interfere o tempo todo. É mais ou menos como um médico. Você chega e fala, então eu ando com uma certa dor de cabeça. Ah, toma uma aspirina. Não, mas é que eu tenho sentido que o meu intestino também não tá legal. Ah, então toma não sei o quê. Não, mas é que não é só isso, eu também tenho sentido fadiga. Ah, então você precisa de uma cafeína. E eu também tenho sentido enjoado. Ah, então você tá... É como se um médico fizesse isso. O que muitos terapeutas eu vejo fazendo hoje, ou muitas pessoas, lançando respostas rápidas e precoces. Entende? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? E aí quando você entende o processo, você fala, é aqui que você tá? É aqui que estamos? E a pessoa fala, é essa impotência que eu sinto. Ou é isso? Você chega no mesmo lugar que a pessoa tá e respira nisso junto. Ah, tá. É isso. E se você não souber o que fazer com isso, tá tudo bem. Tipo, só de estar junto já é bastante. A pessoa se sentir compreendida. Eu também não sei o que fazer com isso agora. Mas vamos respirar isso junto. Talvez vamos fazer uma meditação. Talvez outras coisas possam acontecer. Para a gente ver junto por onde ir. Aí um trabalho de energização, uma dança, uma caminhada na natureza. Para começar a encontrar o que é verdadeiro. Para dar um próximo passo. Vamos exercitar. Abrir o coração e dizer, ah tá, quando alguém nos pede ajuda, é isso que temos, como eu posso te ajudar? Pergunta, que tipo de ajuda você precisa? Como eu posso te ajudar? Isso é respeito pelo outro. Ele não está ali para você jogar as suas 1000 ideias sobre ele, ele quer ajuda para algo. Pergunte para ele que ajuda você precisa. Eu não sei. Você quer desabafar um pouco? Pode ser. Ufa, estou me sentindo melhor. Não, é que eu não sei o que fazer com isso mesmo. Então me explica. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Gente, menos sugestão, mais compreensão. Quando chega junto, a gente descobre junto. Confiando sempre que o outro tem a sua inteligência. Você não é o inteligente da vez. Você não é o sábio. Não é esse o lugar. O lugar é dar as mãos e confiar na sabedoria de cada pessoa, fazendo as perguntas, estando debruçado sobre aquela alma, aquele ser, e dançar com aquilo. E a resposta vem. E vem. Só uma nota de rodapé. Eu não quero dizer que a gente, como terapeuta ou como ouvinte, não deve confiar também nos teus feelings, nas suas percepções, mas trazer para o outro quando ele abre espaço para isso, e para isso a gente pergunta se o outro tem espaço naquele momento para escutar o que eu tenho para dizer. Isso também é um gesto de respeito. E dizer a partir da humildade do que eu sinto. Então uma coisa é eu falar assim, não, mas é que você não está entendendo, você ainda está preso no rabo da saia da mãe. Você lança teu julgamento sobre o outro, tua interpretação. Isso é super invasivo.
Outra coisa é eu falar, posso dizer como isso me toca? Tudo bem para ti? A pessoa fala, claro, pode dizer. Olha, eu te escutando, eu me pergunto como é que está a tua autonomia. Eu me pergunto aqui, será que ele está conseguindo se organizar para fazer o que só ele pode fazer por ele? Como isso te toca, isso que eu te digo? Faz sentido para ti? Quer dizer, eu devolvo para a inteligência dele. Eu falo, não, Silvia, não é isso. Ah, então desculpa. Se for só a resistência dele, vai ficar girando isso que eu falei. Em algum canto dele, depois ele vai trazer. Em algum momento. Possivelmente. E bem possivelmente, quando eu estou na minha conexão, né? Segurando a onda de interpretações, de achares, né? Eu, por exemplo, me trabalhei muito para confiar no meu feeling, na minha intuição, na minha sensação como terapeuta. Então, se eu saco isso e falo, será que... Né, eu tô aqui me perguntando se você está cuidando da parte da tua própria autonomia e tal. Como isso te toca? Faz sentido para você? E ele vai dizer, olha, pode ser, pode ser. Legal. Então, você quer falar sobre isso? Pode ser. Ou, não, Silvia, isso é importante, mas antes eu quero trazer aquele tema que hoje é mais urgente para mim. Ah, tá. É ele, gente, que veio te pedir ajuda. É ele que tem seus universos que precisam ser compartilhados. Nós estamos para nos debruçarmos, compreendermos e oferecermos ajuda com humildade e confiança, nunca de forma invasiva. Porque daí já é anticura, é antiterapêutico entrar em padrão invasivo. Ou rejeição, enfim, aí é outro papo.